do Senhor. Nós vamos ler, como estamos iniciando a transmissão, nós já oramos, nós vamos ler Gênesis 28, do 10 ao 17. Aleluia. Tema da mensagem de número 2. A casa de Deus é a porta dos céus. Você pode repetir comigo? A casa de Deus é a porta dos céus. Aleluia. Versículo de número 10 do capítulo 28 de Gênesis diz: E saiu Jacó de Berseba e foi em direção a Harã. E ele chegou a um certo lugar e ali ficou a noite toda, porque o sol estava posto. E ele tomou umas pedras daquele lugar e a colocou como seu travesseiro e se deitou naquele lugar para dormir. E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra e o seu topo alcançava o céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Digo, os anjos de Deus. Os anjos de Deus Subiam e desciam por ela. Versículo 13. E eis que o Senhor estava em pé acima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado darei a ti a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e tu serás espalhado para o oriente, e para o norte, e para o sul. E em ti e em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. E eis que eu estou contigo, e te guardarei em todos os lugares que fores, e te trarei novamente a esta terra, pois eu não te deixarei, até que eu tenha feito aquilo que eu tenho falado. E Jacó despertou do seu sono e disse: Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E ele estava temeroso e disse: Quão terrível é este lugar! Este lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus, a porta do céu. Amém? Queridos, a igreja também é chamada de a casa de Deus. Porém, o que vem a ser esta casa? Para a gente poder entender esta revelação de igreja como casa de Deus, nós precisamos entender o texto que lemos. O texto fala que Jacó, ele está numa jornada. Jacó, nesse texto, ele está fugindo de Esaú, que queria matá-lo por conta da trapaça que ele havia feito em relação ao direito da bênção da primogenitura. E ele está agora retornando para a casa do pai, temeroso de como ele seria recebido. No meio da sua viagem, ele, cansado de um dia, ele se deita e ele tem um sonho. E esse sonho registrado no texto que lemos vai dizer que ele vê uma escada que é posta entre a terra e o céu. Note você o seguinte, irmãos, no versículo de número 12, se sua Bíblia estiver aberta, diz assim: E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Note uma coisa interessante, amados. A Bíblia não está dizendo que os anjos desciam e subiam nessa escada. Eles subiam e desciam nela. Note que isso nos chama a atenção. Porque quando eu falo de igreja, quando eu falo de casa de Deus, nós não estamos falando necessariamente e absolutamente do céu, das coisas do céu. Há muitas coisas que se processam no céu que começam na terra. Nós precisamos entender que muitas vezes, irmãos, o fato de nós estarmos reunidos vai gerar resultados à nossa vida, à nossa comunhão que vem do céu, nós começando na terra. Note que quando Jacó termina, ele acorda e ele observa, ele atenta para aquilo que aquele sonho lhe diz. Ele diz no versículo 17
que estava temeroso, e ele acaba exclamando, dizendo: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, a porta do céu. Note que ele não diz porta para o céu, ele diz porta do céu. Porta fala de conexão. Aleluia, repete comigo. Porta fala de conexão. O que eu entendo com isso? A igreja precisa ser um lugar de conexão entre os céus e a terra. Conexão fala de acesso, ou seja, a igreja precisa ser um lugar de acesso entre céus e terra. Não existe um meio dos céus trabalharem sem que haja conexão com a terra. Não há meio da terra trabalhar se ela não estiver ligada aos céus. Porta fala de conexão, acesso, passagem. É através da igreja que milhares de pessoas conhecem Jesus. Então, a primeira coisa, queridos, que eu preciso entender para que a igreja seja a casa de Deus, ela precisa ser uma porta. Quando você quer entrar em algum lugar, você precisa abrir a porta. E quando você quer sair, você tem que fechar aquela porta. Irmãos, nós precisamos entender que a nossa vida como igreja, ela precisa ser uma porta. Nós precisamos compreender a necessidade de conectarmos, de ligarmos as pessoas a Deus. É através da igreja que milhares de pessoas conhecem Jesus. Então, automaticamente a igreja faz o papel da porta que Jacó ele vê. Na interpretação do sonho de Jacó, ele disse que a casa de Deus é a porta dos céus. Então, podemos concluir que a igreja só é casa de Deus se ela estiver conduzindo pessoas a Deus. Se ela estiver fazendo a conexão entre o homem e Deus. Por isso, o importante não é onde nos reunimos. A questão é, estamos conectando o homem a Deus? Então é casa de Deus. A gente às vezes prioriza muito o templo. Mas como nós falamos nas mensagens iniciais, o problema não está... A igreja não se torna apenas no templo. A igreja é onde ela está reunida. Igreja é muito mais do que uma placa. Igreja, no sentido bíblico, é a reunião dos salvos. Se os salvos se reúnem no templo, é igreja. Se os salvos se reúnem numa casa, é igreja. Se os salvos se reúnem num centro espírita, é igreja. Se os salvos se reúnem numa praça, ali é igreja. Igreja é onde os salvos se reúnem para adorar, para buscar, para louvar a Deus. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Se nós estivermos reunidos e a nossa reunião conectar pessoas a Deus, nós estamos cumprindo o papel da igreja. Maior do que um templo fixo, físico, com uma placa chamada igreja, é a nossa reunião. A igreja primitiva, ela tinha essa finalidade, ela tinha esse propósito, ela tinha esse projeto. Ela não se preocupava apenas com o templo, com estar no templo. Ela se reunia no templo e se reunia nas casas. E onde a igreja se reunia para orar, para louvar, para buscar, para cultuar a Deus, o Senhor se manifestava, curas eram efetuadas, libertações realizadas, a mensagem era pregada, e a Bíblia diz que a igreja caía na graça do povo, e o Senhor acrescentava à igreja o número daqueles que haviam de salvar-se.
Aleluia. Então a igreja ela tem um papel, a igreja tem uma finalidade. Eu quero até dizer para você, há muitas pessoas hoje que se intitulam desigrejadas. Mas não tem como ser desigrejado. Você pode não estar num templo, mas se você se reunir, nem que seja numa casa com mais um irmão, ali é igreja. Então nós precisamos entender isso, queridos. Se nós estamos nos reunindo e ligando pessoas a Deus, quando nós pregamos, quando nós ensinamos, quando nós falamos de Jesus, estamos cumprindo o nosso papel de conectar as pessoas. Estamos sendo casa de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Você se torna igreja à medida que você permite que o Espírito Santo use sua vida para conectar outras pessoas a Deus. Mas pastor, o senhor falou que uma pessoa só não é igreja. Sim, uma pessoa não, mas duas ou mais se torna igreja. Mas quando você está sozinho, e nós vimos isso na mensagem de apresentação, quando você está sozinho, mas você está pregando Jesus, falando de Jesus para alguém, você está sendo usado pelo Espírito Santo como membro da igreja, como membro do corpo. Irmãos, muitas vezes, quando você quer entender o que é ser membro e ser corpo, é só você olhar para você. Só você olhar para você. Muitas vezes, por exemplo, você precisa usar um garfo, uma colher, uma faca. E você tem que pegar este utensílio, você tem que pegar este objeto. É claro que não é o corpo que vai pegar o objeto, mas é a mão. Mas a mão, ela é o quê? Membro do corpo. Então, mesmo que você sozinho esteja falando de Jesus, pregando para alguém, você está trabalhando para o corpo. Se você está conectando alguém a Deus, você está trabalhando para o corpo que é a igreja. Você está sendo casa de Deus. Por quê? Porque você está pregando para alguém dentro de um ônibus, mas lá no Japão tem alguém falando de Jesus para alguém no trabalho. Então não é apenas o membro que está em atividade, são membros do corpo de Cristo. E quando os membros estão trabalhando, a igreja está reunida, está se tornando corpo. Aleluia. Marcos capítulo 5, versículo 18 e 19. E entrando ele no barco, suplicava-lhe o que fora possuído pelo demônio que pudesse estar com ele. Todavia, Jesus não o permitiu, mas disse-lhe: vai para casa, para teus amigos, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Aleluia. Eu quero ser essa porta para conectar as pessoas a Deus. Você pode dizer isso? Eu quero ser essa porta para conectar as pessoas a Deus. Aleluia. Para chegar a Jesus, as pessoas têm que passar por mim. Eu tenho que ser alguém que alguém vai olhar e vai dizer: não, eu sei que aquela pessoa tem alguma coisa de bom, alguma coisa de Deus para me dar, e eu vou até ela. Então, porta fala de conexão. Porta fala de comunhão. Essa comunhão não é entre irmãos, é entre Deus e o homem. Podemos entender que como Jacó teve uma visão celestial e pôde, observe isso aqui, e pôde sentir Deus naquele momento, a casa de Deus tem a ver com o ambiente. Irmãos, isso aqui é muito forte. Se a gente atentar para isso aqui, a gente vai entender melhor e vai valorizar mais o estar reunidos. Então, vou repetir isso aqui. Podemos entender
Eu vou dizer uma coisa para você, que às vezes a gente faz as coisas muito erradas, ou muito errado. Quando nós nos reunimos, é comum a gente dizer assim: Senhor, vem, Senhor, manifesta o teu poder, Senhor, age entre nós. Sim ou não? Sim. Só que esse é o maior erro que a gente comete. Ou melhor, um dos erros que nós cometemos. Porque para Deus agir no meio da igreja, para Deus trabalhar nas nossas reuniões, nós precisamos criar um ambiente. Nós que criamos o ambiente. Não é Deus que decide descer por conta própria, é a igreja que tem a responsabilidade de trazer Deus para o nosso meio. O que caracteriza de fato a casa de Deus é o ambiente onde percebemos a presença de Deus. Por isso que tem muito lugar que você entra e você não sente nada. Porque as pessoas reunidas criam o ambiente. É por isso que quando você se reúne, não dá para um estar fazendo uma coisa, outro fazendo outra, outro fazendo outra coisa. Não, todos têm que estar no mesmo propósito. Todos têm que estar envolvidos naquele ambiente, senão a coisa não funciona. Eu digo sempre, repito, sem medo de errar nenhum. Eu digo para você, o problema não está na quantidade. O problema sempre foi a qualidade daquilo que a gente ofereceu ali. Não adianta você querer entrar em qualquer lugar onde a igreja esteja reunida. Se você não oferecer a Deus algo que preste, você não vai receber nada. Você não vai conseguir se conectar para trazer Deus para o ambiente que você está. É por isso que tem gente que diz: eu não gostei do culto. Eu entrei ali e não senti nada. Porque a responsabilidade de oferecer a Deus o culto é nossa, é pessoal. Eu digo desde a primeira mensagem: a gente age individualmente e age coletivamente. Tem níveis de coisas que Deus vai fazer no individual, mas tem coisas que Deus vai fazer no nível do coletivo. A gente ora para Jesus batizar com o Espírito Santo, mas muitas vezes tem gente pedindo uma bênção material. Vai ser batizado? Não vai. A gente ora para quando entrar: Senhor, eu quero sentir a tua presença. Mas muitas vezes eu não crio um ambiente dentro da reunião para trazer a presença de Deus para a gente. Por isso você vê um na igreja chorando, você vê outro pulando, você vê outro se alegrando, você vê outro falando em línguas estranhas, e você está lá igual uma pedra de gelo. Por quê? Porque o mover de Deus na reunião depende daquilo que nós ofertamos a Deus. O que caracteriza de fato a casa de Deus é o ambiente onde nós percebemos a presença de Deus. Portanto, só é igreja se tiver a vida de Deus fluindo. É por isso que é difícil, irmão, a gente ver Deus em alguns lugares. Porque o povo hoje já perdeu a noção daquilo que é sagrado. Irmãos, a gente vê piada com culto. A gente vê piada com lugares sagrados. Sabe como é que chamam agora o culto? Como é que se refere? Tem gente que vai para a internet agora, faz vídeo. Aí tem gente que diz assim: não, brota no cultão. Olha o linguajar dos crentes. Brota no cultão. Aí tem outros que fazem vídeo de uma dancinha e diz assim: quem é salvo repete comigo: Jesus é bom e o diabo é vacilão. Você vê que nível de cristianismo nós descemos. A gente não trata mais as coisas com a devida seriedade.
Irmãos, nós estamos perdendo a noção daquilo que é igreja, daquilo que é casa de Deus. Não é porque é um lugar reservado que tem uma placa na porta que a gente pode chamar de casa de Deus, não. Porque casa de Deus nunca foi um lugar, casa de Deus tem a ver com o ambiente. É por isso que muitas vezes, mesmo individualmente, como membro do corpo, eu estou orando dentro do quarto e estou sentindo a presença de Deus. Aleluia. Aleluia! Eu estou na igreja, eu estou ligado com Deus, eu estou andando na rua, eu estou ligado com Deus, eu estou recebendo revelação de Deus, estou sendo direcionado por Deus. Não anda aí, sai daí, vai para lá, anda ali que é melhor. Daqui a pouco acontece uma coisa com Jesus, muito obrigado, o Senhor me deu livramento, eu estou ligado com Deus. Eu estou criando um ambiente para atrair a presença de Deus. A igreja precisa ter vida de Deus fluindo nela. Aleluia. Caso contrário, irmãos, isso aqui será mais uma reunião de pessoas, mas não vai ser igreja. Igreja não é porque está escrito lá na placa, não. Igreja é qualquer lugar onde nós, como igreja, estivermos reunidos, ligados no mesmo propósito, ligados no mesmo objetivo, para trazer do céu a presença de Deus para nós. Porta também fala de manifestação. Vamos observar uma coisa? Não é porta para o céu, é a porta do céu. Lembra que eu falei isso? Não é a porta para o céu, é a porta do céu. Porta para o céu dá a ideia de quê? De que eu vou entrar no céu. E porta do céu é a porta que Ele vai usar para chegar até nós. Olha a diferença. Uma igreja deve se tornar uma porta para Deus, uma entrada para que a esfera divina invada a esfera humana, para que o sobrenatural invada o natural, para que o celestial invada o terreno. Por isso que a gente não vê mais manifestações de Deus, irmão. Porque a igreja hoje não está ligada mais nas coisas sobrenaturais. A igreja não quer mais o celestial. A igreja está amarrada às coisas da terra. Hoje só flui cultos de bênção material, de prosperidade, de vitória. É isso que a igreja quer. A igreja se ligou nas coisas da terra e esqueceu das coisas do céu. Por isso nós estamos com dificuldades hoje. Aliás, o tempo que nós estamos vivendo, Paulo já diz a Timóteo lá, 1 Timóteo 3, se não me falha a memória, que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos. 1 Timóteo 4:1, ele vai dizer que nos últimos dias muitas pessoas apostatariam da fé, esfriariam da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores. Então, cada vez mais que a pessoa se afasta das coisas de Deus e caminha para as coisas da terra, ela tende a dar ouvidos a ensinos de demônios, dar ouvidos a espíritos enganadores. Você já viu a quantidade hoje de pregadores que estão pregando, falando palavrão no altar? Ele está pregando, daqui a pouco ele se empolga e solta um palavrão. Cantores. Porque a cada dia que passa, nós estamos deixando as coisas de Deus e nos abraçando às coisas da terra. E muitas vezes, quando a gente chega à igreja, nós não nos desligamos das coisas da terra para nos ligarmos às coisas do céu. Aleluia, glória a Deus. A inversão de valores no nosso meio hoje está generalizada. A dificuldade hoje de termos pessoas que compreendam a necessidade de entender o arrebatamento e esperá-lo é muito grande. Porque cada vez mais as pessoas que estão na igreja servindo a Deus estão priorizando as coisas da terra. Louvado seja o nome do Senhor, que existe ainda um remanescente que está buscando as coisas de Deus. Ainda existe um povo que quer ser igreja. Você está aqui porque você quer ser igreja,
pela humana, mas queira que a esfera divina entre na esfera humana. Nós precisamos entender isso, queridos. A casa de Deus é o instrumento que Deus usa para se manifestar na terra. Como é que as pessoas vão conhecer as coisas de Deus? Através da igreja. E onde Deus vai se manifestar? Na casa dele. E a gente viu que casa de Deus tem a ver não com o lugar, mas tem a ver com o ambiente. Quando nós criarmos um ambiente capaz de trazer Deus à terra e Ele começar a agir, as pessoas vão entender o que é ser igreja. Não vai haver tanta brincadeira, tanta mediocridade no evangelho de hoje, como a gente está vendo. Porque as pessoas têm que entender o que é ser igreja. Deus não vai se manifestar na terra que não seja por outro meio, a não ser a igreja, a não ser a sua casa. Quando existe uma reunião como essa, esse é o ambiente propício que nós precisamos formar para que ele venha do céu e entre na terra. Quando Jesus curava, ele manifestava o quê? O reino de Deus. Jesus ele pregava, Jesus ele falava, mas Jesus também operava. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 1, você vai ver Lucas escrevendo a Teófilo, dizendo: fiz o primeiro tratado a Teófilo, a respeito das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus não apenas ensinava, como também fazia. Por quê? As pessoas só saberiam o que era o reino de Deus através do que Jesus estaria realizando, curando enfermos, libertando oprimidos, abençoando vidas, ressuscitando mortos. Então essa era a preocupação de Jesus, trazer do céu à terra o reino de Deus. Lembra que na oração do Pai Nosso ele diz: venha a nós o teu reino. E quando acusaram Jesus de expulsar demônios por Beelzebu, ele diz: se eu expulso demônios por Beelzebu, a casa está dividida. Mas se eu expulso demônio pelo dedo de Deus, a vós é chegar no reino de Deus. Aleluia. Jesus não tem preocupação com placa, irmãos. Essa nunca foi a ideia de Jesus quando trouxe a revelação da igreja para a terra. Aliás, ele diz para Pedro, né? Em cima da revelação que Pedro traz sobre a pessoa de Cristo, Jesus diz para ele: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode ver isso em todo o livro de Atos. Quanto mais perseguiam a igreja, quanto mais matavam os cristãos, quanto mais prendiam os cristãos, mais a igreja crescia. Se fechavam um templo aqui, eles corriam para as catacumbas, mas não deixavam de adorar, não deixavam de servir, não deixavam de buscar. A igreja sempre será triunfante, porque a igreja nunca foi, a igreja nunca será um projeto do homem, ela é um projeto de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A porta não é produzida pela quantidade de pessoas. A gente entra numa reunião e diz assim: ah, hoje a igreja está vazia, hoje a reunião está vazia, ah, não vou adorar não, ah, não vou orar não, ah, vou chamar o pessoal aqui na frente, fazer uma oração e vou mandar embora. Não. A porta não é produzida pela quantidade de pessoas. Jesus falou: onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, o que acontece? Ali estarei. Eu estou no meio dele, no meio. Não está na ponta. Não está olhando de canto, está no meio. Então o problema é o ambiente que mesmo 2 ou 3 criam para trazer a presença de Deus. A gente pode até ficar chateado, porque humanamente falando, a gente tende a isso: ah, a igreja está vazia hoje. Não é a igreja que está vazia, a reunião que está vazia. Porque mesmo se tiver 2, a igreja está ali.
E se tem dois, Jesus está ali, ele que tem que estar. Se ele está, acabou, irmão. Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Você tem que dar a Deus o melhor. Você não precisa não esperar alguém mandar você levantar a mão, fazer isso, fechar o olho. Não, você tem liberdade para adorar, porque ele está no meio. Aleluia. A porta do céu não é uma porção de pessoas se reunindo. Olha para mim aqui, por favor, vou repetir isso. A porta do céu não é uma porção de pessoas se reunindo. Eu posso ter um monte de gente aqui reunida e não ter porta do céu, não ter igreja. Posso. É a abertura que as pessoas dão para o céu agir quando elas perseguem a mesma visão. As mentes estão de comum acordo. É o que as pessoas produzem quando estão compromissados com a mesma causa. É o que as pessoas produzem quando têm integridade em seus relacionamentos. Você acha que igreja acontece porque a gente se reúne só para orar, cantar, ofertar, ouvir a palavra e ir embora? Não. É mais do que isso. Igreja é muito mais do que isso. É por isso que eles podem fazer leis, eles podem criar métodos, eles podem fazer o que quiserem para perseguir e até acabar com a igreja, mas a igreja é o corpo de Cristo, ela não acaba, ela é invencível, ela está, aleluia, atrelada àquele que é o cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Então, entenda, a porta do céu é a abertura que as pessoas dão para o céu agir quando elas perseguem a mesma visão. Você pode entrar em qualquer reunião, se você não tiver o mesmo objetivo que aquela reunião, que aquele povo, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. As mentes precisam estar de comum acordo. É por isso que eu falo aqui na igreja e eu ensino. Hora de orar? Ora. Hora de cantar? Canta. Hora de ouvir a palavra? Ouça a palavra. Hora de ofertar? Tem oferta? Entrega, oferta. Se não tem, ora em espírito para Deus abençoar e dar condições para que quando você tiver, você possa também contribuir. Mas a sua mente não pode se desligar. Você tem que estar aqui no culto. Você tem que estar aqui em cada momento, atento em cada momento. Não se desligue. Às vezes, eu não vi o irmão. Irmão, sinceramente, me desculpe. E eu vou falar isso com muito carinho, muito amor, muito respeito, muito temor à igreja ensinando nessa noite. Oxalá eu gostaria que todos estivessem. Mas Deus trouxe você para ouvir essa palavra e você que vai assistir através dos nossos vídeos. Irmãos, todo movimento na hora que a igreja está reunida cultuando tem que ser exclusivamente movido para o culto a Deus. Entrou um irmão, é por isso que eu falo, quando você chegar à igreja, ocupe os primeiros lugares. Chegue cedo, ocupe os primeiros lugares e os últimos lugares vão ficando para as pessoas que vão chegando depois. Aí você vê, a gente às vezes chegou um irmão na hora da pregação. Aí o irmão só tem lugar aqui na frente, ele vai atravessar o corredor e sentar na frente. Já vai desligar o povo da mensagem. De repente eu levantei, olhei e vi que o irmão que não tinha chegado no início, chegou depois, eu levanto do meu lugar, vou lá e cumprimento. Não é hora disso. Não é hora disso. É hora de você estar atento, é hora de você estar ligado, é hora de você ouvir a palavra, ou seja, a hora da oração. Vai chegar a hora que você vai poder cumprimentar, mas a hora do culto é a hora que está todo mundo ligado no mesmo propósito. Nós temos 10 pessoas na reunião. Se as 10 tiverem o mesmo objetivo, o negócio
pessoa fugir do propósito, a coisa vai ficar difícil. Só há manifestação de Deus, repete comigo, só há manifestação de Deus, Só há manifestação de Deus quando existe concordância da igreja. quando existe concordância da igreja. Não tem outro meio. Nós só conseguimos trazer Deus para o nosso meio, para que Ele se manifeste quando nós estivermos concordando. Aleluia. O que é porta? O que é a porta? É o ambiente, é a atmosfera espiritual que permite a manifestação de Deus. Aleluia. Você vê, a pessoa sai da igreja e diz assim: eu não gostei do culto. Já está errado, porque o culto não é para ela, não tem que gostar ou deixar de gostar. O culto é para Deus. Você pode não ter gostado da reunião, até aí tudo bem, mas o culto nunca foi, nunca será para o homem, sempre será para Deus. Então quem tem que gostar do culto ou não é ele. Existe reunião abençoada, a reunião hoje foi poderosa, mas o culto quem recebe é ele, porque o culto é uma homenagem a uma divindade. Não tem nenhuma divindade aqui que não seja ele. Então a primeira coisa que eu preciso entender. Segundo, por que muitas vezes as pessoas saem dizendo que não gostaram da reunião? Porque para eu ter manifestação de Deus, eu tenho que entrar em acordo com os outros que estão reunidos. Você vê, na hora da oração está todo mundo orando. Senhor, por exemplo, batismo com o Espírito Santo. Senhor, batiza a igreja, derrama poder sobre nós, nos enche do Espírito. Aí tem alguém lendo, tem alguém futucando o celular, tem alguém fazendo pedido de oração. Ela vai receber alguma coisa? Não vai, querido. Na hora que a gente está cantando, louvando a Deus, tem alguém lendo Bíblia. Na hora que a igreja está em pé lendo a palavra, tem alguém sentado, mascando chiclete. Não vai receber, meu. Se você entra em qualquer reunião que seja no templo ou em qualquer outro lugar, se você não tiver na mesma ligação, você vai entrar de uma forma e vai sair do mesmo jeito. Você e eu somos responsáveis, olha só, por deixar essa porta aberta para que Deus possa vir e se manifestar no meio de nós. Você quer ver Deus operar? Entra na mesma ligação. Por que a gente não vê mais sinais, prodígios, maravilhas? Porque está todo mundo, quando entra na reunião, todo mundo fica desligado. Todo mundo fica desligado. Todo mundo que eu digo, pastor, o senhor não pode generalizar. Claro que não, tem gente que ele está ligadinho. Está ligadinho. O ministro subiu no altar, cumprimentou a igreja, fez a primeira oração e se ligou. Ele só vai tirar a tomada da parede quando alguém der a bênção apostólica e disser amém. Aí ele desliga e vai embora para casa. Mas quando começa o culto, ele se liga. E ele está participando. Ele está ativando o ambiente para que Deus desça na terra e se manifeste. Então, nós somos os responsáveis por deixar essa porta. Tem gente que não recebe nada. Por quê? Porque fechou a porta. Porta fala de proteção. A casa de Deus tem que ser um lugar de proteção para nós, tal qual a porta de uma cidade. Há pessoas que não conseguem, não, olha isso aqui. Há pessoas que não conseguem enxergar o quanto a igreja exerce um poder protetor em suas vidas. Ah, mas o pastor é chato. Ah, mas aquele irmão fica no meu pé. Ah, mas aquela irmã não pode me ver. Sabe por quê? Porque enquanto a gente está correndo atrás,
a gente está se preocupando. O dia que a gente deixar de perguntar, você esquece, a gente não quer mais saber de nada. A gente abriu, né? Deixou de mão. A igreja exerce um poder protetivo. Tem muita gente que abre mão do cuidado e da proteção da igreja. Não é porque a gente quer se meter na vida dos outros, não, é porque a gente quer cuidar. Tem muita gente, tem membros, tem obreiros, eu não preciso de cuidado não, eu já sou espiritualmente, suficientemente sadio, habilitado para viver minha própria vida. Chega lá fora, quebra a cara. Não é melhor ficar aqui dentro? Não é melhor ser submisso? Não preciso que ninguém me ensine, eu já sei tudo, irmão. Ninguém sabe tudo nessa vida. Glória a Deus. Ninguém sabe tudo, nem eu sei tudo, irmão. Que a gente pensa, o pastor porque é o líder, ele sabe tudo, sabe não. Sabe não. Aqui a gente só compartilha conhecimento. Vocês aprendem comigo e eu aprendo com vocês. E nós vamos aprendendo uns com os outros, crescendo juntos. Lembra? Isaías 41:6. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Isso é ser igreja. É exercer um cuidado, é exercer uma proteção. Há pessoas que não conseguem enxergar o quanto a igreja exerce um poder protetor em suas vidas. Muita gente simplesmente não valoriza o fazer parte do corpo. Aleluia. Não pense você que o diabo impede as pessoas e que todo mundo que não vem à igreja é porque o diabo está impedindo de vir. Não. Tem gente simplesmente que decidiu não fazer parte do corpo. Aleluia. Tem gente que por causa de uma decepção, tem gente que por conta de um problema, simplesmente decidiu: não quero mais fazer parte do corpo. Às vezes vai um visitar, vai outro, vai mais outro, e outra vez vai lá um grupo, e a pessoa até recebe, conversa, atende bem, mas ela tomou a decisão de não fazer parte do corpo. Só que fazer parte do corpo é fundamental para nos manter onde? Na rota. Glória a Deus. Lembra que eu falei na mensagem de apresentação? Qualquer membro amputado do corpo, ele ainda sobrevive 1 hora, 2 horas, no muito 1 dia. Depois ele morre. Se você está fora do corpo, a hora de voltar é agora. Enquanto Jesus não voltou para buscar a sua igreja e você ainda está vivo, a hora de voltar é agora. De valorizar estar no corpo. Um membro que se perde, um membro que seja, ele faz falta no corpo. E talvez alguém até que já fez parte do corpo, não, eu não sou importante, não tem ninguém sentindo minha falta. Engano, é isso que o diabo quer que você acredite, é isso que o diabo quer que você pense, mas todos que estão aqui são importantes no corpo. Aleluia. Paulo vai dizer isso. Até os que são menos honrosos no corpo, a eles damos mais valor. Se você está fora do corpo, volte, nós vamos te abraçar, nós queremos te conhecer, queremos te ajudar, porque a nossa rota é só uma, é chegar no céu. Aleluia. A igreja que verdadeiramente serve a Cristo quer chegar no céu. Aleluia. Enquanto estamos ligados à igreja, estamos protegidos. Enquanto estamos ligados à igreja, estamos protegidos. Entenda, ligados onde? À igreja. Não é ao templo. Não é ao templo, é à igreja. Porque um irmão é proteção na vida do outro. Repete comigo. Um irmão
é proteção na vida do outro. E aí, voltamos lá a Isaías 41:6. A versão que eu tenho aqui diz: eles ajudaram cada um ao seu vizinho e cada um disse a seu irmão: seja valente. Aleluia. Tem horas, irmãos, que a jornada é pesada. Tem horas que o caminhar é espinhoso. Tem horas que as lutas vêm que a gente pensa até que a gente não vai conseguir chegar e que a gente vai sucumbir no meio do caminho. Mas aí eu preciso de Deus. Eu preciso da palavra, mas eu preciso do meu irmão. Ou você acha que todo mundo que está no corpo é autossuficiente? Todo mundo sabe tudo? Que não precisa de ouvir mais ninguém? Que não precisa de um conselho? Que não precisa de uma instrução? Que não precisa de uma orientação? Diga: eu preciso. Eu preciso. Diga mais forte: eu preciso. Eu preciso. Do meu irmão protegendo a minha vida. E eu preciso estar com o meu irmão protegendo a vida dele. Você é igreja quando está guardando a vida dos irmãos. Aleluia. Guardando, não é fofocando não. Eu vou deixar isso claro aqui. É guardando, não é fofocando. Tem que deixar claro. Porque tem gente que acha que guardar é querer saber o que o outro está fazendo, nas escolhas erradas que ele faz, nos reveses que ele enfrenta, nos deslizes que ele tem, para sair espalhando para todo mundo que ele errou, que ele pecou, que ele desviou. Não, você não tem que fofocar a vida do irmão, você tem que guardá-lo, você tem que protegê-lo. Lembra do que Jesus falou? Se teu irmão pecar, vai a ele. Se não te ouvir, volta e traz mais um ou dois contigo. Se não ouvir, leva casa da igreja. Olha só, proteção, instrução. Às vezes a gente quer cair sentando pau. Mas a gente não chega e pergunta: irmão, o que houve? O que aconteceu? O que está acontecendo? O que eu posso fazer para te ajudar? Não, irmão. Hoje em dia as igrejas que não têm esse entendimento da palavra são verdadeiros campos de guerra. É um querendo engolir o outro. É um querendo puxar o tapete do outro, irmãos. E se existe isso no nosso meio, isso não é igreja. Igreja é lugar de gente sadia. Igreja é lugar de gente saudável. Igreja é lugar que é porta do céu. Igreja é lugar que conecta, que liga pessoas a Deus. Igreja, aleluia, é lugar onde Deus se manifesta. Igreja é lugar de se ter comunhão com Deus e com os irmãos. Igreja é lugar de proteção. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quando você é igreja, quando está guardando a vida dos irmãos, quando sente-se responsável pelos irmãos que estão enfraquecidos. E a irmã está enfraquecida, acho que ela está até desviando. Vou falar com o pastor para ela visitar ela. Fala não, vai lá você, visita, conversa e traz para o pastor. Pastor, visitei a irmã não está bem espiritualmente, conversei com ela, mas se o senhor puder, dá uma assistência. É outra coisa. É outra coisa. A igreja cresce quando cada um entende o seu papel no corpo. Mas não, infelizmente, joga-se tudo para o pastor. Aí por isso que tem pastor aí infartando, tem pastor indo parar no hospital, tem pastor se matando. Por quê? Porque não aguenta a pressão. Não, irmãos, nós precisamos de todo mundo. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. E a igreja precisa de nós, cada um fazendo a sua parte para que ela cresça. Agora, desculpe a franqueza aqui. Se você quer estar no corpo, seja um membro ativo, não seja um membro inútil também não. Porque tem muita gente que é membro, ele quer ser membro, mas é membro inútil, ele não faz nada. Ele não é capaz, a gente viu alguma coisa, não tem nem às vezes como chegar, mas ele dobra o joelho: Senhor, visita o fulano. Ah, Senhor, não deixa ele desviar, não deixa ele fracassar, não deixa ele retroceder, não.
liga para alguém, irmão, pelo amor de Deus, me ajuda em oração, vamos orar pelo irmão fulano, irmão ciclano, ele está meio fraco na fé, mas a gente vai fazer agora uma corrente de oração. Deus vai visitar ele, pastor, o fulano de tal, a fulana de tal, olha, está precisando das nossas orações. Veja como a igreja vai se mobilizando para ajudar, para socorrer, para proteger aquele que precisa de nós. Aleluia. Seja igreja, guardando a vida dos teus irmãos. Agora entenda que quem não é guardador do seu irmão, isso aqui é muito forte. Quem não é guardador do seu irmão, será seu assassino. Gênesis 4, 9 e 10. E o Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? E ele disse: eu não sei. Sou eu guardador do meu irmão? E ele disse: o que tu fizeste? A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. Quem não guarda o irmão, pode esperar, vai chegar uma hora que vai assassiná-lo. Que nós possamos entender, irmãos, que Deus não nos chamou para ser assassinos de irmãos. Deus nos chamou para gerar vida. Deus nos chamou para ser uma porta. Deus nos chamou para criar um ambiente da casa de Deus. Deus nos chamou para ser diferente. E além de sermos diferentes, Deus nos chamou para fazer diferença. Você pode dar glória a Deus? Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Se coloque em pé, por favor. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que você seja, para que você seja a casa de Deus essa noite. Para que o ambiente que nós vivemos possibilite gerar a casa de Deus. O Senhor está contando conosco. Feche os teus olhos agora e ore. Fale com o teu Senhor agora. Não atente para o externo, não atente para o visível. Olhe agora para o invisível. Olhe agora para o alto, olhe agora para Deus, olhe agora para o céu, olhe agora para as coisas que Deus promete quando a igreja se reúne num só objetivo, num só propósito. O Senhor te trouxe aqui nesta noite para você aprender o que é ser igreja. Nós estamos aprendendo, eu também estou aprendendo o que é ser igreja, querido. Ou eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos buscar os perdidos, nós precisamos ir atrás daqueles que estão vacilantes. Oh, querido, o Senhor conta comigo, o Senhor conta contigo. Oh, aleluia. Senhor, eu te glorifico nesta noite, eu te exalto, porque o Senhor é o Deus desta obra, o Senhor é o Deus desta igreja, e nós temos aprendido, Senhor, o que é ser igreja, o que é ser casa de Deus. E eu te peço, meu Senhor amado, nos ajude a praticar aquilo que ouvimos, que esta palavra, tal qual a parábola do semeador, possa cair, Senhor, em boa terra e produzir frutos para a glória do teu nome. Meu Senhor amado e querido, eu venho orar, ó Deus, em prol da vida deste meu irmão, desta minha irmã. Eu te peço, fortalece esta pessoa, para que juntos possamos trabalhar, Senhor, em prol do crescimento do teu reino. Meu Deus, venha frustrar os planos do adversário, porque a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ah, meu Senhor, ela não vai prevalecer contra o meu irmão, ela não vai prevalecer contra a minha irmã, ela não vai prevalecer, Senhor, contra esse ministério, porque nós estamos firmados em Cristo. Nós queremos avançar, nós queremos crescer, nós queremos conhecer o Senhor a cada dia, e queira, Senhor, as circunstâncias ou não, ainda que o vento esteja favorável ou o vento esteja contrário, nós continuaremos remando rumo aos céus, nós continuaremos servindo
servindo ao Senhor, nós queremos, Senhor, estar sempre na Tua presença, como diz aquele louvor, Senhor, ainda que para Te servir eu tenha que chorar, Te servirei, Senhor, porque conosco o Senhor vai estar. O Senhor vai estar com este homem, vai estar com esta mulher, com membros, com congregados, com obreiros. Senhor, em nome de Jesus, aquilo que nós ouvimos nesta noite permaneça nos nossos corações. Oh Senhor, ainda que tudo esteja contrário a nós continuaremos avançando para a glória de Deus. E se o Senhor não nos chamar para a eternidade pela morte, e tivermos a oportunidade de ainda estar vivos quando acontecer o arrebatamento, que nós possamos estar preparados para esse momento, Senhor. Eu quero ser a casa de Deus com meus irmãos. Orabashuri canta rabashandarabas. Orabacalabarasuri anderebacalabarasuri canta rabalaiasuri. Senhor, nós queremos ser casa de Deus. Nós queremos em nossas reuniões criar ambientes favoráveis à manifestação do Teu poder, para que o Senhor tenha liberdade a cada dia. Oh, de manifestar-se, Senhor, no nosso meio. Ah, meu Senhor amado, como é bom estar na Tua presença, como é bom estar com os nossos irmãos. E aqueles, meu Deus, que por alguma razão não podem estar conosco, que o Senhor possa visitá-los agora, e que o Senhor dê condições para que possam estar na próxima reunião, Senhor, em nome de Jesus. Agradeça a Deus agora, querido. Oh Senhor, nós Te adoramos. Eu sinto a Tua presença nesse lugar, Senhor. E eu tenho certeza que o meu irmão sente a Tua presença também. Eu sei que o Senhor está trabalhando, eu sei que o Senhor está agindo em prol das nossas vidas. Seja louvado o Teu nome desde agora, para todos sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Digam amém. Digam glória a Deus. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Pode cortar a transmissão. Que Deus nos abençoe. Nós estamos caminhando para o término do culto desta noite. E eu tenho certeza